Oi, turma, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Muita saudade de vocês, mas infelizmente ainda não podemos voltar, né? Ficamos doidos para voltar, mas se Deus quiser, é o mais breve possível, né? Vamos torcer aí para a gente voltar o mais rápido possível. Enfim, hoje a gente vai iniciar um capítulo novo, chamado Europa, tá? É o continente, né, europeu, que é um dos mais importantes aí da matéria aí do 9º ano, um dos, tá? Esse ano nós temos um probleminha, né, uma adaptação aí. A adaptação em relação à matéria do ano passado, quem estudou o 8º, para a matéria desse ano do 9º. Por quê? Houve uma mudança na BNCC, que é a Base Nacional do Currículo, né, comum. E aí, o que acontece? Eles colocam o estudo do continente africano, das regiões polares da Oceania, no 8º ano, tá? E no 9º ano, o estudo da Europa e da Ásia, continente asiático, tá? Então, não entra esses outros continentes, tá? A África, a Oceania e as regiões polares. Então, o que acontece? Como vocês, subentende-se que vocês têm, quem estudou ano passado, no 8º, subentende-se que já viu o continente africano, já viu as regiões polares, já viu a Oceania. Então, esse ano só vai estudar a Europa e a Ásia, além daquelas matérias que nós vimos anteriormente, aí no início. Mas, como nós sabemos que vocês não viram isso, eu vou ter que adaptar aí a matéria para vocês, acrescentando, depois que a gente conseguir estudar, eu vou dar uma resumida aí bastante na matéria da Europa para que vocês, e da Ásia, para que vocês possam conseguir pelo menos ter o contato, ver um pouquinho dessas matérias dos outros continentes, que é muito importante para vocês prosseguirem aí para o ensino médio, tá? É mais por causa dessa mudança da BNCC. Para quem está no 8º ano agora, né, esse ano não vai ter problema, mas para quem está no 9º esse ano, que veio do 8º do ano passado, tem esse probleminha, porque é o problema de adaptação. E o grande problema da adaptação é essa questão da aula online, né? Porque aí fica mais complicado ainda a gente estar introduzindo as matérias, né, com mais, vamos dizer assim, avançando nas matérias, que é mais difícil, né, com vocês, dando aula com vocês remotamente, tá? Mas a gente vai tentar fazer o possível para vocês não ficarem defasados nesse sentido, tá bom? Vou tentar. Então, vamos lá. O capítulo novo aí, igual ao continente europeu, que eu falei com vocês, gostariam que vocês olhassem aí o mapa, né, da Europa, que eu postei aí no WhatsApp para vocês no grupo. É importante que vocês tenham em mente aí o mapa. Eu ia passar uma atividade de mapa, que eu sempre passo, entrego o mapa para fazer as atividades do caderno de mapa, lembra? Então, mas infelizmente, como a gente está remotamente, vai ficar difícil, porque tem muita gente que não consegue imprimir, né? E para copiar da tela, eu poderia botar uma folha na tela do computador e copiar, mas tem muita gente que não tem computador, usa celular. Então, como é que vai copiar? Botar uma folha na tela do celular e copiar, fica muito complicado. Então, eu não vou passar essa atividade, talvez eu não passe essa atividade de colorir as regiões da Europa, anotar os nomes dos países da Europa, todos os países. Eu vou pensar de um jeito que vocês utilizem o mapa, façam essa atividade, mas sem precisar imprimir, tá?
porque a minha maior dificuldade é essa, de passar coisas que vocês tenham que imprimir, que vocês não têm como estar fazendo isso, tá bom? Então, a matéria nova, ela vai começar, né, no capítulo 3, página 70. Mais um lembrete. No capítulo 2, que nós estávamos estudando sobre a fome, né, que é a última parte, no capítulo 2 nós estudamos urbanização e estudamos sobre a agropecuária. E dentro de agropecuária nós vimos um pouquinho aí sobre a fome no mundo e a desigualdade social. Só que ainda tem mais dois temas lá nesse capítulo, do capítulo 2, que é sobre indústria e energias renováveis. Eu pulei essa parte porque agora é o mais importante mesmo, porque eu tô com medo do tempo, de não dar tempo de passar as outras coisas, mais importante assim. Não que industrialização não seja importante, é importante, mas vocês vão ver isso lá no segundo ano do médio, tá? E essa questão também da indústria, eu vou estar falando também dentro dos continentes que a gente está estudando, dentro da Europa, dentro do continente asiático, a gente vai estudar, então eu vou estar falando da indústria também, da industrialização. Então, eu não vou entrar nesse mérito agora da industrialização, nesses dois temas, justamente para já introduzir o continente europeu e vocês não ficarem tão atrasados, tá bom? Então, vamos lá. Página 70, tá? O capítulo 3 do continente europeu. Estudar a Europa é muito importante, né? Justamente porque nós sabemos que foram os europeus que mais colonizaram o mundo, né? Foi onde iniciou a civilização. Nós sabemos que os fósseis humanos foram encontrados na África, os primeiros fósseis humanos. Por isso a África é considerado o berço da humanidade. Mas o berço da civilização já foi na Europa, tá? Na verdade, iniciou aí uma urbanização, as primeiras cidades foi próxima à Mesopotâmia. A Mesopotâmia que hoje é o Iraque, tá? Nos rios Tigres e Eufrates que passam no Iraque. Então, esses rios foi aonde a população que estava no continente africano migraram para naquela questão de migrar em busca de alimento, de abrigo e essas coisas, eles chegaram a migrar para a Mesopotâmia e lá nessa área, por um desenvolvimento maior da espécie humana, eles começaram a plantar, ou seja, se tornaram o quê? Sedentários, deixaram de ser nômades, passaram a ser sedentários. Mas eles não fixaram somente ali na Mesopotâmia, eles se espalharam pelo mundo inteiro, né? Vieram para a América, foram em direção à Ásia, né? Eles se espalharam pelo mundo inteiro. Mas como que eles fizeram isso? Quando o mundo ainda era o continente todo juntinho, Pangeia. Quando houve a separação, esses povos estavam se separaram também, né? Cada um ficou em uma proporção de pessoas ficaram nos continentes. E o início de uma civilização, de um agrupamento de pessoas, né, formando aí uma pequena vila, né, a plantação, a lavoura, né, plantar seu próprio alimento, utilizando a água do rio. Isso aconteceu na Mesopotâmia. Posteriormente, eles migraram, né, para a Europa, para o continente europeu. E lá no continente europeu, aí sim montou-se uma civilização, uma cidade mesmo. E lá iniciou o projeto Cidade, tá? Então, foi na Europa. A Europa, então, como ela iniciou aí esse desenvolvimento, tanto na agricultura maior quanto na cidade, fez com que a Europa se tornasse o ponto-chave do mundo em desenvolvimento. E para os europeus, eles tinham o quê?
que eles eram o centro do mundo, por eles acharem que eram os mais desenvolvidos. E cada vez vendo a necessidade de buscar outros continentes, em busca de mais recursos minerais, mais recursos naturais, né, que eles precisavam para o seu desenvolvimento. Então, ele estava a todo vapor. Como eles perceberam que a Ásia havia um outro continente próximo à Europa, depois de delimitar o continente europeu, eles perceberam que existia um outro continente, o continente asiático, e ao sul da Europa teria um outro continente, o continente africano, tá? Então, com isso, eles entenderam o seguinte: não, então nós temos que expandir para outros continentes para ir em busca de mais recursos naturais. E aí eles começam a visitar e fazer contato com outros continentes, no caso o asiático e o africano. Na cabeça deles só existia esses 3 continentes no momento, né? E eles dominavam esses povos, principalmente na Ásia, os chineses, né, e os indianos, que tinham uma grande quantidade de especiarias. E no continente africano, maior quantidade de minerais, né, e também na parte vegetal, tá? Então, a partir daí, a Europa começa a se expandir economicamente, bem dizendo, tá? Então, por isso é grande importância de estudo da Europa, porque a Europa é que deu o início à criação dos mapas que nós temos hoje, a Europa que deu a criação do início ao estudo das ciências, né, que nós conhecemos hoje. É lógico que nós temos conhecimento das culturas antigas, até depois descobrimos que existem culturas muito mais antigas que da Europa, como a cultura chinesa, a cultura indiana, a cultura do Oriente Médio e até mesmo algumas culturas do Egito Antigo, da América, né, como os maias, os incas, os astecas. Então são muito mais antigos do que o continente europeu, mas eles já achavam que eram só eles, né, mais desenvolvido, a cultura deles mais desenvolvida. Então, por isso, a dominação deles em relação ao restante do mundo, dos outros povos, tá? Mesmo porque o seu território não é muito grande, então ele precisava buscar mais recursos em outros continentes, tá? Então, a Europa, aí que a gente vai começar a estudar aí na página 70, vai mostrar um mapa aí para vocês, um mapa antigo, mostrando a Europa no centro do mapa, né? No centro do planeta, porque ela era o centro do desenvolvimento, da civilização e do desenvolvimento econômico, tá bom? Então, por isso está mostrando esse mapa aí bem antigo. O que vocês vão ver é uma grande diferença com o mapa mundi de hoje, né? Que aparece a melhor definição dos continentes, principalmente do continente americano, coisas que eles ainda não conheciam nessa época aí da criação desse mapa. Também vocês vão perceber que no mapa atual, né, que a gente conhece o mapa mundi, ainda continua a Europa no centro do mundo, mesmo porque o meridiano de Greenwich vai passar exatamente no continente europeu, tá? E então parte do continente europeu, a maior parte vai estar na parte oriental, né? Ou seja, no oeste, do que no leste, ok?